Deus por mais um dia nós podemos meditar na Sua palavra, estudá-la, e nós vamos começar essa aula orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor Deus, por mais este domingo, Senhor, por podermos, ó Pai, estudar a Tua palavra, meditar nela, Senhor, guardá-la no nosso coração. E pedimos a Ti nesta hora, Senhor, fica conosco, que possamos, Senhor, ó Deus, ó Pai, aprender de Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa trabalhar a nossa vida, Senhor, ó Deus, e nos purificar, ó Pai, nesta manhã, nos santificar, ó Pai, ó Deus, e nos preparar, Senhor, ó Deus, para, ó Pai, esta vida, Senhor, ó Deus, que Tu nos deste, Senhor, para vivermos conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, dado, Senhor, ó Deus, do Teu poder, da Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesta manhã nós vamos estudar as duas cartas de Pedro, cartas ou epístolas, né? Como aprendemos. Vamos começar lendo o nosso versículo-chave, que está lá em 2 Pedro 1,10, e diz assim: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então, neste dia nós vamos estudar essas duas cartas que têm temas diferentes, mas que nós podemos pensar um pouquinho como essas duas cartas se ligam, amém? Nós vamos começar o nosso estudo vendo essas duas cartas, né, nas suas características, né, de autoria, de destinatário, de data, juntamente, e aí depois, em relação ao conteúdo, nós vamos tratar de uma e depois de outra, amém? Como nós sabemos, né, nós estamos estudando as duas cartas de Pedro nesta manhã. Então, o autor delas é Pedro. Então, nós vamos relembrar um pouquinho, né, sobre este homem de Deus, né? Nós já falamos assim, bastante dele durante esse ano, durante o plano de leitura, quando lemos aí um pouco daquilo que ele realizou nos evangelhos, no livro de Atos. Então, nós vamos lembrar um pouquinho da biografia deste servo de Deus. Então, Pedro teve o seu nome mudado pelo Senhor. Lembremos-nos aí que André, seu irmão, era discípulo de João Batista. Então, ele fala para Jesus, que ouviu de João Batista, que quem era o Cordeiro de Deus. Então, Pedro e André vão atrás de Jesus, ficam ali por um tempo, isso está lá no livro de Mateus. E então, Cefas, né, tem o seu nome mudado para Pedro. Então, este servo de Deus larga tudo e passa a seguir o Senhor, né? Lembremos-nos aí do chamado, né, do apóstolo Pedro. Deixou as suas redes e o seguiu juntamente com outros, né? E Pedro passa a fazer parte do grupo de 12 discípulos. Além de ser parte do grupo de 12, ele também está naquele círculo mais íntimo de Jesus, né? Pedro, Tiago e João eram aqueles discípulos que estavam com Jesus orando, participando de alguns momentos que outros desses 12 discípulos não participaram, né? Como o momento no Monte da Transfiguração, o momento em que Jesus realiza uma cura, no momento quando Jesus vai, né, pro orar, né, prestes a ser preso. Pedro está ali junto com ele, Jesus chama para orar porque ele está muito aflito. Então, Pedro fazia parte desse ciclo mais íntimo da vida do Senhor, enquanto o Senhor Jesus estava aqui na terra, né? Pedro também negou Jesus, né? Essa passagem é muito conhecida, mas ao mesmo tempo ele passou por muitas experiências no Senhor, o que faz com que nós vemos ali desde os evangelhos que Pedro era um homem escolhido por uma missão muito especial. Então, Pedro é levantado no Pentecoste, cheio do Espírito Santo, ele prega com grande poder. Antes ele já se levanta ali entre os 12, né, para escolher, né, o 12º apóstolo. Ele toma a frente, né, né, como aquele que fala, né, ali entre os líderes, né, da primeira igreja, né, daqueles que estavam ali
aguardando, né, serem cheios do poder. Então ele é levantado grandemente pelo Senhor e passa a realizar curas, milagres. É por meio dele também que Cornélio é alcançado. Então o Senhor anuncia para ele por meio de uma visão, né, que os gentios também faziam parte dessa promessa, e ele prega a Cornélio. E então, depois, né, ali da metade de Atos, a gente não fica sabendo muito mais sobre Pedro. Depois temos essas cartas. A tradição diz que ele foi martirizado em Roma. Sua esposa também foi martirizada, também segundo os estudiosos, né? E ele morre em Roma, tá? Falece em Roma, martirizado, pendurado de cabeça para baixo numa cruz, porque ele pediu, ele não se sentiu digno de ser crucificado como o Senhor, então ele pede para ser crucificado de outra forma, né? E aí a gente tem um resumo da biografia desse servo de Deus. Agora vamos meditar um pouquinho sobre a data da autoria das cartas, onde Pedro estava, para quem ele as destinou. Então a primeira carta foi escrita provavelmente entre os anos 60 e 64. 64, historicamente, é um ano em que a igreja sofreu uma forte perseguição por parte do imperador Romano Nero, né? Então, os estudiosos datam essa carta a um período anterior a essa perseguição terrível que aconteceu ali quando Nero incendiou Roma no ano 64. Então essa carta é anterior, enquanto a segunda carta de Pedro é escrita no finalzinho de sua vida. Pedro, segundo também, né, a tradição, os estudiosos, ele foi martirizado ali entre os anos 67 e 68. Então essa carta provavelmente foi escrita um pouco antes dele ter morrido. Quais são os destinatários destas cartas? Os destinatários da primeira carta estão bem explícitos no versículo 1. Então está escrito assim: aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Está lá em 1 Pedro 1:1. Então nós vamos ver aqui no mapa qual é a região a que Pedro está se referindo e para onde ele manda essa carta. Ele manda essa carta, olha lá no mapa, para essa região que hoje é atualmente a Turquia. Então nós temos ali mais ao norte o Ponto, a oeste, né, a Capadócia, logo abaixo de Ponto. Todas aquelas igrejas ali, nós temos a Antioquia da Pisídia, a Galácia, a Bitínia. Então Pedro não escreve para uma igreja só, ele escreve para igrejas que estão nessa região, num território até que grande, né? Em que, né, lendo as cartas de Paulo e lendo o livro de Atos, nós podemos ver bastante, tá? Então, essa é a região, né, onde habitam, né, os homens, né, de Bitínia, Capadócia, Ponto, e eram homens gentios, não eram judeus, eram gentios que haviam se convertido e estavam sofrendo uma forte perseguição. Não por parte do Império Romano ainda, ou por parte dos judeus, mas por uma sociedade da qual eles se destacaram, porque eram sociedades pagãs, que tinham cultos a outros deuses, e esses homens se converteram ao Senhor. Então eles estavam sofrendo uma forte perseguição social, uma exclusão social, porque eles haviam se convertido ao Evangelho. Em relação à segunda carta, nós não podemos afirmar com certeza. E nos escritos antigos está escrito Pedro B, ou segundo Pedro mesmo. Então, os estudiosos acabam concluindo que essa segunda carta também provavelmente foi destinada a essas igrejas que estavam ali naquela região. Amém? E aí, em relação ao lugar onde Pedro escreveu essas cartas. A primeira carta tem um versículo muito conhecido no finalzinho dela, em que Pedro fala: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. É muito difícil dizer que Pedro estava
na Babilônia. Porque ele estava com Silas ou Silvano. Aliás, Silvano é aquele que escreve a carta para Pedro, né? E é impensável que Pedro estivesse ali. O que é praticamente um consenso é que Pedro já estava em Roma quando escreveu essa carta, e ele usa um código, né, uma outra maneira de falar de Roma, porque naquele momento Roma era realmente a Babilônia daquele contexto em que eles se encontravam. Roma era a capital do Império Romano, ela era uma cidade, né, uma cidade muito idólatra, de muita promiscuidade. Então Pedro provavelmente usou esse código para se referir a Roma, até com uma maneira de se preservar de uma possível perseguição que já estivesse acontecendo. A segunda carta já é mais existe mais um consenso em dizer que Pedro já estava preso em Roma quando ela foi escrita. Então Pedro escreveu essa carta da prisão, e nós podemos ler ali no comecinho, né, no capítulo 1, que Pedro fala que ele já sabe que o tempo dele está próximo. Então ele estava próximo da morte quando escreveu a segunda carta. Vamos começar pela primeira carta. A primeira carta nos dá, né, um panorama, né, e um manual, é um verdadeiro manual de como o crente sofre. E sofre por causa da justiça. Então, durante toda essa carta, Pedro vai nos falar sobre isso, sobre o sofrimento por causa da justiça. Nós vamos ler 1 Pedro 1, 14 a 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, tendo por base esses versículos, nós concluímos que esses homens estavam sofrendo essa perseguição, como nós já dissemos, e alguns estavam desistindo da fé e voltando aos antigos costumes por causa dessa pressão social. Então, Pedro diz ali para que eles continuem firmes, praticando a santidade, como modelo, né, daquele que vos chamou, né? Pedro diz: sede santos porque eu sou santo. Lembramos-nos, né, desse versículo lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, né, quando Deus vai dando as leis, vai dando, né, toda a instrução, né, para uma vida de santidade. Pedro usa esse versículo nos dias do Novo Testamento, né, já com o advento, né, do Senhor, né, que ele já tinha vindo à terra, ele já tinha subido aos céus, e a santidade continua presente na vida daqueles que confessam o Senhor. Então nós vemos que a santidade deve ser preservada, deve ser buscada pelos servos de Deus. Amém? E aí então a gente vê como objetivo dessa carta, né, fortalecer os irmãos que estavam sofrendo perseguições. E como Pedro constrói, né, essa carta, como que ele o Espírito Santo conduz essa instrução de Pedro. Então vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Primeiramente, lembrando-os das riquezas da salvação. Então Pedro já começa a sua carta lembrando aqueles homens que eles eram filhos do Deus Altíssimo. Eles eram homens especiais, né? Vamos ler? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Esse versículo está em 1 Pedro 1, de 3 a 5. Então nós vemos esse início, Pedro já fazendo referência a essa vida de salvos, né, a essa salvação.
Então ele mostra, né, que nós temos uma herança reservada para nós, né, nos lugares celestiais, e nós teremos essa revelação nas nossas vidas. Eu já estou usando o teremos porque se aplica a nós, né? Se aplica a nós, obviamente, tá? O segundo argumento que Pedro usa, né? Ele fala que as tribulações aperfeiçoam a fé e o fim delas é a salvação. Então, a tribulação é comum na vida do crente. Nos lembramos, né, ainda do Antigo Testamento, do Salmo 73, né, Asaf dizendo ali que estava olhando a vida dos ímpios, que eles não sofriam nada, mas ele era constantemente afligido e quase ele pecou quando ele estava tentando compreender isto, mas quando ele entrou no santuário ele viu a diferença. Então, Pedro nos revela que a tribulação faz parte da vida do crente e ela é o modo pelo qual o Senhor nos aperfeiçoa a nossa fé. Vamos ler lá 1 Pedro 1, de 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, Pedro faz uma comparação, né, da fé que é aperfeiçoada como se fosse o ouro aperfeiçoado pelo fogo. Esse metal ele é purificado, sendo colocado em altíssimas temperaturas, e à medida que ele é colocado nessa temperatura altíssima, as impurezas vão sendo tiradas, ele vai ficando um metal cada vez mais puro e brilhante. Então Pedro faz essa comparação, que a tribulação produz em nós o aperfeiçoamento da nossa fé. A fé se fortalece por meio da tribulação, até o momento em que nós fomos aperfeiçoados a ponto de nos encontrarmos com o Senhor Jesus, né? Então, o fim da fé, né? O fim da fé a gente pode entender de duas formas, né? A finalidade, né, da fé, porque nós cremos naquilo que não vemos, né? E o fim desse caminho, nós vamos ver porque nós seremos salvos. Hoje em dia, nós cremos por fé, nós cremos naquilo que não vemos, mas um dia nós veremos aquele que é o autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? O terceiro argumento que Pedro usa é falar que nós somos sacerdotes reais. Então nós vamos ler lá 1 Pedro 2, 9 e 10, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então, Pedro lembra aqueles irmãos que eles são o povo escolhido de Deus. Nós somos sacerdotes reais, nós somos um povo especial, porque o Senhor nos amou primeiro e Ele nos chamou para nós anunciarmos as suas virtudes àqueles que Ele também chamou e nós não sabemos, né? Nós somos os responsáveis por anunciarmos o Evangelho. E ali no finalzinho do capítulo 1 de Pedro diz que os anjos atentam para essa obra, que é feita por meio de seres humanos, né? Nós não somos seres celestiais, nós somos cidadãos celestiais que habitam ainda, né, essa terra, mas os anjos desejam atentar para essa obra, para essa coisa maravilhosa que o Senhor fez, que é salvar o ser humano por meio da sua palavra, e nós também anunciamos a sua palavra para que outros homens destinados a essa salvação sejam alcançados. Amém? O próximo argumento que Pedro usa é que Cristo também sofreu. Então nós, como cristãos, também sofreremos, né? Então vamos ler lá 1 Pedro 4, 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo,
para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então, nós como cristãos, nós temos como modelo o próprio Senhor. Ele mesmo disse lá, né, nos evangelhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Senhor já havia dito que nós sofreríamos perseguições, sofreríamos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceremos. É isso que Pedro está lembrando a esses homens, né, que estavam passando por momentos muito terríveis. E então, qual é a prática, né? O que os cristãos, lembrando de tudo isso, qual é a prática que nós devemos ter, né? Como cidadãos celestiais que vivem nesse mundo e que passam por aflições. Então vamos ler 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, por meio desse versículo, Pedro exorta aqueles homens a permanecerem firmes, não só no conhecimento da obra que o Senhor fez na vida deles, mas na prática de uma vida piedosa. Porque por meio da prática da vida piedosa, mesmo que ainda eles estejam em tribulação, essa prática produzirá um bom fruto, produzirá a glorificação do Senhor, e os homens que falam mal vão ver Jesus na vida deles por causa desse bom proceder. Então, vamos ver aqui, né, o que nós colocamos: permanecer em santidade como filhos da obediência, tendo como exemplo o próprio Senhor, como nós vimos, viver em amor. Então Pedro diz para não revidar o mal, né, mas praticar o bem, viver em amor uns para com os outros. Algo que é estranho muitas vezes, né, no mundo, e que há sempre talvez um incentivo ao combater, mas Pedro diz, né, sejam submissos às autoridades, aos reis, aos senhores, porque eles foram colocados ali por Deus. E se vocês tiverem que sofrer por causa da justiça, deem glória a Deus, porque é melhor sofrer porque você está praticando bem do que sofrer porque você está praticando mal. Então, é algo para nós refletirmos e colocarmos na nossa vida. Será que eu estou suportando essa vida, né? Será que o meu Senhor ou aquele que está sobre mim sendo mal, como que eu tenho que proceder? Pedro dá essa orientação para nós. E mesmo as mulheres crentes, né, são instruídas a terem uma vida piedosa, porque Pedro revela que os maridos podem ser alcançados somente pelo contemplar desta obra de Deus na vida da esposa que se converteu. E aí então, essa prática no meio das tribulações acontece por quê? Porque nós fomos gerados pela palavra de Deus, né? Então Pedro, lá no comecinho, ele fala sobre isso: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. São os versículos 23 e 25 do capítulo 1. Pedro enaltece a palavra de Deus, porque ele diz que nós nascemos por causa dessa semente incorruptível, e nós devemos desejar ardentemente essa palavra como meninos, né, como bebês recém-nascidos que desejam o leite, né? Ele faz uma comparação, né, da palavra com o leite para o recém-nascido. Nós somos gerados de novo por essa palavra, né? Esse poder do Espírito Santo que está na palavra de Deus, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, um dia nos alcançou e nós fomos transformados. Lembremos-nos daquele momento em que Jesus fala com Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, né? E
Nicodemos, né, diz: nossa, mas como que eu vou nascer de novo, né? Eu já sou adulto. Nós somos gerados de novo pela palavra de Deus, irmãos, porque é por meio dela que o Senhor se revela a nós e nós somos alcançados para a salvação. Então nós somos novas criaturas, e como novas criaturas, a nossa prática tem que ser diferente da prática do mundo. Nós não podemos reagir diante das dificuldades, diante das perseguições, diante dos momentos de aflição, como aqueles que não têm o Senhor reagem. Nós precisamos brilhar a luz de Cristo nesses momentos, santificando ao Senhor no nosso coração, na nossa vida, como o próprio Pedro diz, né? Porque dessa maneira nós alcançaremos a vitória e também outras pessoas vão conhecer o Senhor por meio das nossas vidas, por meio da nossa boa prática, né, da obra de Deus. Mesmo sem palavras, nós podemos ganhar almas para o Senhor. Amém? E então, nós vemos esse enaltecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento, né? Que nos protege contra as maldades. É ali onde estão as promessas de vida eterna, onde estão as instruções do Senhor para a nossa vida. E no momento de dificuldade, no momento de aflição, nós podemos olhar para a palavra e nos lembrar, guardá-la no nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. Então, qual é a exortação de Pedro ali? Permaneçam firmes, não caiam de novo, né, na sua antiga maneira de viver. Porque ele também diz: o inimigo, vosso adversário, anda bramando como um leão. Não, ele não é um leão, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, aqueles que estão fracos na fé podem regredir na fé. E o Senhor não aceita isso. Então, nós temos que ser sempre perseverantes na fé. E dessa maneira, nós entramos na segunda carta de Pedro. E a segunda carta de Pedro também tem como base a palavra de Deus, porque o objetivo dessa carta é alertar a igreja, porque haveria, né, ou já estava havendo ali, os falsos mestres. Pedro profetiza, porque nós vivemos isso também nos nossos tempos, de uma maneira muito perceptível. E então, essa segunda carta tem como objetivo identificar, combater os falsos mestres e permanecer na verdade, né? E qual é a palavra-chave deste livro? É o conhecimento, né? Vamos ler ali primeiro 2 Pedro 1,5. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, e à virtude o conhecimento. Existem vários trechos dessa carta que falam sobre conhecimento, crescer na graça e no conhecimento, sempre conhecer. Por quê? Porque por meio do conhecimento nós vamos identificar os falsos mestres, nós vamos combater os falsos mestres, porque identificando os falsos mestres nós podemos combatê-los. E também nós vamos permanecer firmes na verdade da palavra de Deus. E essa carta é cheia de contrastes, né? Nós vamos ler um trecho um pouquinho maior, está em 2 Pedro 1, de 16 a 21, são 6 versículos que nós leremos. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, como lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares de sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que diz: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, como nós dissemos, existem muitos contrastes nesta carta. E Pedro faz esta argumentação
defendendo primeiramente a sua autoridade como pregador da palavra de Deus, né? Então a gente vê a autoridade de Pedro e a verdade da palavra contrastados com a falta de autoridade dos mestres, dos falsos mestres, e a distorção da palavra de Deus. Então Pedro não está fazendo um contraste claro ali, mas quando ele defende aquilo que é a pregação dele, né? Porque ele foi testemunho ocular. Ele viu o momento em que a voz veio do céu ali no Monte da Transfiguração. Ele andou com Jesus. Ele colocou uma total autoridade na palavra do Antigo Testamento, porque aqueles homens contemplavam aquilo que hoje nós vemos, né? Aqueles profetas viram que o Cristo haveria de padecer, e eles escreveram não conforme o seu próprio entendimento, mas conforme o Espírito Santo lhes ensinou. Então Pedro já está dando uma autoridade, está defendendo a sua autoridade como pregador da palavra de Deus e defendendo a autoridade daquela palavra que já estava escrita, porque lembremos-nos que nesse momento o cânon do Novo Testamento não estava ainda construído, né? Não existiam ainda esses livros que nós temos no Novo Testamento. As escrituras a quais ele se refere são os escritos do Antigo Testamento. Então ele coloca a autoridade do Espírito Santo sobre esses homens que escreveram por meio, né, dessa instrução do Espírito Santo de Deus e do Espírito de Cristo, né, que ele também coloca, e diz que, né, os falsos mestres, ele não diz isso claramente fazendo oposição nesse momento, mas ele fala, nós não pregamos fábulas. Então existem pessoas que pregam fábulas artificialmente compostas. Nós não distorcemos aquilo que está escrito, porque foi escrito por meio de homens cheios do Espírito Santo. Nós não questionamos aquilo que está escrito. Por quê? Porque existe uma autoridade espiritual sobre essa palavra. Então, a forma de combater os falsos mestres, os falsos ensinamentos, é conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo de uma maneira teórica? Não. Conhecendo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus, que é uma maneira de resistir a isso, amém? E aí, depois desse trecho, Pedro começa a caracterizar esses falsos mestres. Então, como que eles são, né? Então, olha lá. Introduzem heresias destruidoras, isso está no capítulo 2, versículo 1. Heresia, a palavra no grego significa tirar fora. Então, o que esses homens fazem? A heresia é algo completamente contrário. Eles tiram os homens da verdade de Deus. Eles ensinam coisas contrárias àquilo que é a verdade. São homens avarentos, ou seja, eles amam o dinheiro, eles amam a riqueza. Então Pedro diz lá no capítulo 2, versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Irmãos, farão comércio de vós. Vivemos isso nos nossos tempos, não é verdade? Homens que se preocupam mais com o dinheiro do que com as almas, né? Isso acontecia lá naquele momento, mas hoje é muito presente. Cometem pecados sexuais. Então Pedro, lá nos versículos 13 e 14, descreve homens adúlteros, cheios de luxúria. São palavras muito duras, irmãos, são palavras muito duras, e nós vamos ver qual o destino desses homens. Enganam os seus ouvintes, afastando-os da verdade. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Então olha que gravidade. Ao invés deles ensinarem para que esses homens saiam completamente, né, de uma vida pecaminosa e tenham uma vida de santidade, esses homens distorcem a palavra conforme que é o desejo deles, né, movidos por avareza, por paixões infames, né, e desviam esses homens que estão se achegando para uma prática mentirosa. Então, é muito grave, é muito sério. E aí nós vemos qual é o destino, né? Pedro fala, fiquem tranquilos porque esses homens não vão herdar o reino dos céus. Não vão herdar, né? Olha lá o que ele fala. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, segundo Pedro 2,13a, a primeira parte do versículo. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Eles serão destruídos, né? Segundo Pedro 2,3b.
a escuridão das trevas lhes está reservada. 2:17b. Então Pedro, no final ali, né, durante esse livro, ele faz referência, por exemplo, à destruição de Sodoma e Gomorra, dizendo que esses homens sofrerão essa destruição. Ele faz referência a Noé, que foi salvo e a água destruiu toda aquela população daquele momento. Então, foi pela água e foi pelo fogo, e será ainda, né? Ele ainda faz referência ao fim dos tempos, né? Que esses homens serão destruídos pelo fogo, juntamente com os céus e a terra que hoje existem. Então, o juízo sobre eles será tremendo, tremendo. E para nós, né, que somos crentes, vamos olhar, né? Nós que temos a palavra, vamos ficar firmes na palavra de Deus, né? Quem são esses crentes? Eles são participantes da natureza divina, como está em 2 Pedro 1,4. Adquirem crescimento e produzem frutos. Esse crescimento vem pelo conhecimento da palavra de Deus, né? Isso também fica bem claro, né? E então nós vamos ler ali alguns versículos. Segundo a sua promessa, esperam novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Então, contrastando com o destino desses falsos mestres, destes que andam em dissolução, o nosso destino não é a injustiça e a destruição. O nosso destino é a vida eterna e o mundo novo, né? Os novos céus e a nova terra, que serão um mundo de justiça. E aí, né, para finalizar, ele diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, esse portanto diz assim: olha, não seja como eles. Pratiquem a palavra de Deus. Cresçam na graça e no conhecimento, porque desta maneira nós iremos identificar quem são esses falsos mestres, vamos combater a mentira pela verdade de Deus, como eles estavam fazendo ali nas cartas canônicas. Hoje, nós, como filhos de Deus, nós temos essa autoridade da palavra na nossa vida. Então, é a palavra que é contra a mentira. Esses homens destroem querem destruir a verdade, mas aqueles que conhecem a Deus vão identificá-los e vão exortar aqueles que estão no erro e caindo nesse erro. Olha, não caiam nesse erro. Venham para a verdade de Deus, né? E ele fala: cresçam na graça e no conhecimento. Só dessa maneira nós vamos permanecer firmes, nós não vamos cair, né, nas astutas ciladas de Satanás, nós vamos continuar tendo uma vida piedosa, mesmo diante de tribulações e de aflições, porque o nosso futuro é a vida eterna. O nosso destino como crentes é a vida eterna. E a fé, que tem como fim a vida eterna, é produzida, é aperfeiçoada pelas tribulações e pela palavra de Deus, que nos mantém firmes nas promessas do Senhor. Então vejam que a palavra de Deus, ela é a base, na primeira carta e na segunda carta. Na primeira carta, como aquela que dá as promessas e dá todos os artifícios para que eles permaneçam firmes. E na segunda carta, para combater as inverdades, as mentiras, combater aqueles que se levantam para desviar as pessoas, para que nós não caiamos em erro, mas que nós anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos, né, esses que anunciam as boas novas, né? E o nosso destino é a vida eterna. Então, irmãos, as duas cartas de Pedro são cartas que nos trazem muitos ensinamentos que são extremamente aplicáveis nos nossos dias. Então, permaneçamos firmes, nós somos do Senhor, nós somos seus, somos um povo escolhido do Senhor, Ele cuida de nós, e dessa maneira nós precisamos perseverar na nossa fé, produzindo frutos, crescendo, sendo aperfeiçoados pelas aflições, porque isso é um fato, né? Mas vamos nos gloriar quando somos afligidos, irmãos, porque
a glória que nos espera é muito maior do que as aflições que nos rodeiam. Amém? Nós vamos encerrar orando ao Senhor. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, nós Te louvamos, Senhor, por estes ensinamentos e pedimos a Ti, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos dá poder para praticarmos a Tua palavra, para conhecermos a Tua palavra. Nós louvamos a Deus porque temos sido grandemente exortados, Senhor, na igreja, Senhor, pelo Teu servo, Senhor, o nosso pastor, ó Pai. E esse plano de leitura, Senhor, Deus, tem nos conduzido à palavra, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos poder, Senhor, Deus, para permanecermos firmes, Senhor, Deus, neste propósito. E para que, Senhor, Deus, a Tua palavra, Senhor, Deus, fique guardada no nosso coração, para que nós não pequemos contra Ti e tenhamos uma vida conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus. Ó Pai, nós Te louvamos, Senhor, Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós. Fortalece as nossas vidas, Senhor, Deus, e que, ó Pai, nos momentos de tribulação nós olhemos para o alto, porque é do alto que vem, Senhor Deus, o nosso socorro, Senhor. Fica conosco, Senhor, neste dia, nós oramos em nome de Jesus, amém. Senhor, irmãos, um domingo abençoado, Deus abençoe grandemente os irmãos e que nós possamos ter firme essa palavra no nosso coração, amém? A paz do Senhor, Deus abençoe.